Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Adilson, espero que todos estejam bem e vamos dar continuidade então à nossa disciplina de matemática através do ambiente conhecer. Então, essa aula vai se tratar sobre problemas envolvendo a aplicação de defensivos agrícolas. Esses problemas envolvendo a aplicação é dividido em 8 etapas. Então, essa primeira parte eu vou trabalhar com a etapa 1, 2, 3 e 4 e vou dar uma lista de exercícios para vocês fazerem e me enviar. E a segunda etapa vai constar dos passos 5, 6, 7 e 8. E também vai ter uma lista depois para vocês me enviarem. Então, as especificações estarão no ambiente conhecer. Tudo bem? Então vamos para o passo 1. O passo 1 é determinar as vazões do bico e também da barra de pulverização. O bico é uma parte muito importante dentro do sistema de pulverização, porque ele vai regular o fluxo da solução pulverizada sobre a planta. E para a gente levar em consideração os pulverizadores, nós temos que ter em mente que existe o pulverizador de arrasto e também o pulverizador automotriz, tá? Que ele também é considerado como uniporte. A diferença entre um e outro é que o de arrasto ele depende de um trator, né, para estar acionando aí a bomba, né? Porque um sistema de pulverização é composto por um tanque com a solução, com o defensivo agrícola ou com o fertilizante líquido. É composto também por um sistema de bomba, tá? Que vai fazer a pressão suficiente para a saída dos bicos, tá? Essa barra aqui está recolhida, então ela é estendida e os bicos são essas partes pretas aqui. Então isso aqui é um exemplo de pulverizador de arrasto que necessita da rotação do terceiro ponto do trator. Logo, o pulverizador automotriz, também chamado como uniporte, é já a pulverização com o trator acoplado nele, tá? Então ele pode ser uma barra de maior tamanho. Lá tinha um bico, aqui nós temos um aparato com aproximadamente 4 bicos, tá? Uma tecnologia da John Deere. Então você consegue regular o bico se ele é tipo leque, tipo cônico, cônico aberto, cônico fechado. Então tem como regular isso daqui através dos tipos de bico, tá? Então isso aqui é um uniporte, ele é exclusivamente, né, utilizado como pulverizador. Já o outro, o trator que é utilizado, por exemplo, para o arrasto de algum outro implemento, pode também ser utilizado para o arrasto para utilizar para pulverização. Então essa é a diferença de um pulverizador automotriz para um pulverizador de arrasto, tá? Bom, então nós vimos lá o bico, né? E é interessante regular a pressão desse bico. Então eu pego um determinado tempo, por exemplo, aciono o sistema de pulverização com o trator ainda parado, coloco recipientes plásticos embaixo desse bico para medir a vazão de cada bico, tá, pessoal? Então, de acordo com o volume que vai ter dentro desse recipiente, nós verificamos se o bico está ou não com defeitos. Por exemplo, se a minha média total num determinado período de tempo foi de 1 litro por cada recipiente, né? Desculpa, foi 1 litro em todo o sistema, em todos os bicos a média foi essa. Caso o bico apresentar vazão 10% abaixo da média, ou seja, apresentar 900 ml ou menos, significa que estão com o orifício danificado ou obstruído. Então todo bico ele tem um sistema de filtro dentro, um filtro de rede metálico. Então isso significa que tem impurezas ali naquele local, impedindo a saída do líquido, tá, pessoal? Caso ele apresente 10% acima da média, ou seja, 110, 1 litro e 100 ml a mais, significa que o orifício está desgastado. Então, geralmente existe uma infinidade de bicos, infinidade de tipos, modelos, materiais desses bicos e pode ocorrer o desgaste. Ocorrendo desgaste, vai sair mais líquido. Então, nos dois casos, quando está acima ou abaixo, deve ser feita a troca desses bicos para evitar perdas e prejuízos na aplicação. Aqui, como eu disse, né, que a verificação é feita aí com um recipiente graduado em uma determinada unidade de tempo. Até aí tranquilo, e vocês vão ver mais detalhes desses tipos de aplicação na disciplina de tecnologia de aplicação. Vamos então a alguns exemplos. Exemplo 1. Calcular a vazão
em litros por minuto, nessa unidade aqui, de um pulverizador no qual o bico tem a vazão média de 0,6 litros em 30 segundos. A barra de pulverização possui 50 bicos, e esses bicos estão espaçados a cada 50 centímetros entre um e outro, tá, pessoal? Significa, então, que o espaçamento entre um bico e outro é 50 centímetros. 50, 50, 50, 50 e assim sucessivamente. Bom, consiste em duas regras de 3. A primeira, nós vamos definir a quantidade de litros que eu tenho em todos os bicos. Não é 0,6 litros em um bico. Ó, o bico no singular, então é um bico, a vazão média é 0,6. Então, um bico, 0,6. O meu pulverizador consiste em 50 bicos. Então, 50 bicos, eu tenho quantos litros? Então, vai ser 0,6 vezes 50 dividido por 1. Eu consigo encontrar 30 litros em 30 segundos. Lembrando que, ó, 30 segundos. Beleza, eu consegui encontrar o tanto de litro nos 50 bicos. Agora, se 30 litros caíram em 30 segundos, 60 segundos, que corresponde a 1 minuto, 1 minuto tem 60 segundos. Então, 60 segundos, quantos litros vai cair? Então, é 30 vezes 60 dividido por 30, ou seja, 60 litros em 1 minuto. Já está na minha unidade, não preciso fazer transformações. Litros por minuto, tá? Então, a minha vazão desse pulverizador é de 60 litros em 1 minuto, sendo ele correspondendo a 50 bicos. Vamos ver aqui agora o exemplo 2. Calcular a vazão, também em litros por minuto, de um pulverizador que apresenta 25 bicos, metade aqui, né, do primeiro, na barra, sendo que a vazão média de cada bico é de 145 ml em 15 segundos. Então, pessoal, eu quero a minha unidade em litros por minuto. E aqui, no exercício, eu consegui captar ml por alguns segundos, no caso aqui 15. O que eu tenho que fazer? Transformar ml para litro. Ou seja, eu sei que 1 litro corresponde a 1000 ml. 145 ml, quantos litros vai ser? Então, vai ser 1 vezes 145 dividido por 1000. Então, o meu valor vai ser 0,145 litros em cada bico. Eu multiplico pelo número de bicos. Eu tenho 25 bicos aqui nessa barra. Então, vai dar 3 litros 625 ml. Tá? Então, se 3 litros 625 ml caíram em 15 segundos, tá vendo? 15 segundos. 60 segundos, que corresponde a 1 minuto, x. Então, vai ser 3.625 vezes 60 dividido por 15. Então, x vai ser igual a 14,5 litros em 1 minuto. Então, a minha vazão vai ser de 14 litros e meio. Vamos ver agora o exercício 3. Calcular a vazão em litros por minuto de um pulverizador que apresenta 40 bicos na barra, sendo que a vazão média de cada bico é de 190 ml em 20 segundos. Então, eu quero em litros por minuto. Eu tenho que fazer a transformação. 1 litro, 1000 ml. 190 ml, desculpa que está errado, tá, pessoal? Aqui é ml, vai ser x. 1 vezes 190 dividido por 1000, 0,190 litros. Multiplico já pelo número de bicos, 40 bicos. Então, a minha vazão em 40 bicos vai ser 7,6 litros em 20 segundos. Eu ainda não mexi aqui. Vou passar ele para a segunda regra de 3 e passar agora para 1 minuto. 7,6 litros em 20 segundos. 60 segundos, que corresponde aí a 1 minuto, vai ser x. 7,6 vezes 60 dividido por 20. Então, a minha vazão vai ser de 22,8 litros em 1 minuto desse pulverizador de 40 bicos. Então, esse é o passo 1, que seria a determinação da vazão do bico e também da barra de pulverização. Então, através da vazão de um bico, que eu tenho aqui nos exemplos, né? Então, um bico aqui 0,6, um bico 145 ml, um bico 190 ml, eu consigo também saber a vazão da minha barra, uma vez que eu tenho o número de bicos por barra. Não sei se vocês repararam, mas por enquanto nós não utilizamos o espaçamento entre a barra. A gente vai utilizar depois, tá bom? Depois nos seguintes passos. Então, esse é o passo 1.
Vamos agora para o passo 2. O passo 2 consiste na determinação da velocidade do operador. Então, a velocidade de operação, né, que essa máquina vai estar andando no campo, vai influenciar na quantidade do produto químico aplicado em uma determinada área. Se você estiver com uma velocidade muito alta, ou seja, andando muito rápido, você vai aplicar menos na planta. Então a planta às vezes ali passou o bico muito rápido, não depositou tanto produto. E se você passar com ele muito lento, muito devagar, você pode estar ocasionando aí a pulverização exagerada dessas plantas, depositando muito líquido nessas folhas, né, na copa dessa planta, fazendo com que ocorra o escorrimento. Isso não é interessante porque causa perda de produto. Então existe uma velocidade de aproximadamente 5 até 15 km por hora que pode estar trabalhando com pulverizadores, por exemplo. Tá bom, pessoal? Vamos ver aqui esse exemplo 1. Calcular a distância percorrida é de 60 metros e o tempo para realizar o percurso é de 25 segundos. Calcular a velocidade do trator em A, metros por minuto, e B, quilômetro por hora. Eu sei que a distância dele foi 60 metros em 25 segundos. Já começo na regra de 3. 60 metros em 25 segundos. Eu quero passar em metros para 1 minuto. 1 minuto não é 60 segundos? Então 60 segundos, x. 60 vezes 60 dividido por 25. Vai dar 144 metros por minuto. Já consegui encontrar a unidade que eu quero aqui. Porém, agora eu devo encontrar em quilômetros por hora. Se aqui está metro, eu tenho que passar esse metro para quilômetro. Então, 1 quilômetro é o mesmo que 1000 metros. 144 metros é quantos quilômetros? Então, vai ser 1 vezes 144 dividido por 1000. Ou seja, 0,144 quilômetros. Ainda a minha unidade está por minuto. Então, eu tenho que fazer uma segunda regra de 3 para eu passar para a hora. Tá? Então, 0,144 quilômetros é em 1 minuto. 60 minutos, que corresponde a 1 hora, é x. 0,144 vezes 60 dividido por 1. Ou seja, 8,64 km por hora. Então, a minha máquina, o meu trator, vai estar andando de 8 até praticamente 9 km por hora. Lógico que existe uma oscilação entre essa quilometragem final. Tranquilo? Então, vamos ver agora o exemplo número 2. Agora, a distância percorrida é de 50 metros e o tempo para realizar o percurso é de 14 segundos. Calcular a velocidade do trator em metros por minuto e quilômetros por hora. Então, eu sei que 50 metros ele percorreu em 14 segundos. 60 segundos, que seria 1 minuto, quantos metros que ele percorre? 50 vezes 60 dividido por 14. Ou seja, 214,28 metros em 1 minuto. Agora eu tenho que passar ele para quilômetros por hora. Se aqui está em metros, eu tenho que passar para quilômetros. Como? Nessa regra de 3. 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. 214,28 metros é x. Eu consigo chegar então a 0,2142 km por minuto. Ainda está por minuto, eu tenho que passar para hora. Coloco em outra regra de 3, vou calcular 0,2142 km. Isso aconteceu em 1 minuto, esse percurso. Eu quero saber em 1 hora, e 1 hora é 60 minutos, passei para a mesma unidade aqui. Então, vai ser x. Eu pego 0,2142 vezes 60 dividido por 1, dá 12,85 km por hora. Então, a minha velocidade de operação vai ser aproximadamente 13 km por hora, 12,85. Tá? Então, isso aqui foi o passo 2, que foi a determinação da velocidade do operador. Vamos agora para o passo 3, que é determinar a área coberta por unidade de tempo. Então, com base na velocidade que vimos agora, né, anteriormente, e também na largura da barra, pode-se calcular a área pulverizada em hectares em um determinado tempo. Então, hectares é uma medida aí bastante difundida dentro da nossa área e nós vamos converter toda a aplicação em hectares. E é interessante utilizar dessa fórmula aqui, ó. A área é igual comprimento vezes largura.
vamos ver alguns exemplos. Calcular o número de hectares que podem ser pulverizados em 1 minuto, considerando-se que o pulverizador tem 50 bicos com espaçamento de 50 centímetros entre um e entre outro, e a velocidade do trator é de 150 metros em 1 minuto. Tá. A minha fórmula não é área, né, que eu vou ter que calcular igual comprimento vezes largura. Onde vai sair esse comprimento e largura? O comprimento, a largura vai ser a largura da barra. Eu não tenho o espaçamento em 50 centímetros, então seria 0,5 metros, tá? Vezes 50 bico. Então, a minha barra tem 25 metros. Então, 0,5 vezes 50 vai dar 25. E qual vai ser meu comprimento? O comprimento sempre vai ser a distância que o meu trator percorreu. Aqui ele percorreu uma distância de 150 metros em 1 minuto. Então, o meu comprimento vai ser esse 150 metros. Uma vez que eu tenho, então, a minha largura da barra, que é 25 metros. Então, eu tenho a largura 25 metros e tudo que eu percorri foi 150 metros. Através disso, eu consigo já fazer o cálculo. Ou seja, 150 vezes 25 vai dar 3.750 metros quadrados. Por que metros quadrados? Metro vezes metro significa que é metros quadrados. O minuto eu mantenho. Então, a minha área, né, aplicada vai ser de 3.750 metros quadrados. Lógico que eu vou ter que passar isso para hectare. Então, 1 hectare é a mesma coisa que 10.000 metros quadrados. Eu não consegui achar metros quadrados aqui, foi o meu 3.750. Então, eu coloco aqui embaixo. 3.750 metros quadrados é quantos hectares? Então, vai ser 1 hectare vezes 3.750 metros quadrados dividido por 10.000 metros quadrados aqui embaixo. Ó. Então, meu x vai ser 0,375 hectares por minuto. Ou seja, aproximadamente 0,4 hectares em 1 minuto. Não chega nem a meio hectare. É uma barra, né, de 25 metros percorrendo 150 metros por minuto. Então aqui eu consigo ver o tanto que ele trabalhou em hectare por minuto. Se eu quiser passar para a hora, faço a conversão. Vamos ver agora o exemplo 2. Calcular o número de hectares que pode ser pulverizado em 1 minuto, considerando-se que a velocidade do trator é 200 metros por minuto e a barra de pulverização tem 25 bicos, espaçados em 75 centímetros. Podemos ver que aqui aumentou um pouco a velocidade, né, em 50 metros a mais, e diminuiu o número de bicos, porém aumentou o espaçamento entre eles. Qual que vai ser a minha largura que eu vou colocar na fórmula da área? Vai ser 0,75 metros vezes 25 bicos, 18,75 metros. E o meu comprimento é o tanto que ele percorreu, ou seja, 200 metros por minuto. Então a minha área vai ser 200 vezes 18,75. Então a minha área é igual a 3.750 metros quadrados. Coincidiu aqui em cima, tá? Então o hectare é 10.000 metros quadrados, 3.750 metros quadrados, x hectares. 1 vezes 3.750 dividido por 10.000, 0,375 hectares. Pessoal, vocês podem notar que ele andou um pouco mais rápido, mas não compensou no tamanho da barra. Por isso que chegou no mesmo valor daqui de cima, tá? Aqui era uma barra maior, porém ele estava numa velocidade menor, né? 50 bicos aí. Uma barra maior. Então esse foi o passo 3. Agora vamos para o passo 4 dessa primeira etapa. O passo 4 é determinar a vazão de saída do pulverizador por unidade de área. Então vimos a unidade de área, agora quanto de vazão ocorreu dentro do pulverizador dentro daquela unidade. Vamos verificar como faz isso agora. Então, ao calcular a vazão e a área coberta por unidade de tempo, se calcula a vazão por área. Vamos ver o exemplo 1. Calcular a vazão em litros por hectare, considerando-se que a vazão do pulverizador é de 60 litros por minuto e a área é pulverizada a uma taxa de 0,375 hectares por minuto. Então, 60 litros caíram em 0,375 hectare. Eu quero calcular minha vazão em litros por hectare. Então, 1 hectare
quantos litros serão? 60 vezes 1 dividido por 0,375, ou seja, 160 litros por hectare. Essa aqui será a minha vazão. Então eu faço uma regra de 3 envolvendo a minha vazão, litros, e a minha área em hectare. Vamos ver o exemplo 2. Calcular a vazão do pulverizador em litros por hectare também, considerando-se que o trator trabalha na velocidade de 200 metros por minuto e a largura da barra é de 18,5 metros e a vazão do pulverizador é de 24 litros por minuto. Então aqui eu vou ter que calcular a minha área para eu conseguir ter o tanto de metro quadrado que eu estou pulverizando. A largura da minha barra é 18,75 metros e o comprimento será o tanto que ele andou, tá? 200 metros em 1 minuto, ou seja, 200 vezes 18,75. A minha área vai ser 3.750 metros quadrados por minuto. E 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados, 3,750x. Então, vai ser 0,375 hectare por minuto. Mas não terminou. Eu quero a minha vazão em litros por hectare. Aqui eu achei o tanto de hectare que eu vou estar pulverizando, com 24 litros por minuto. Ou seja, 24 litros caíram em 0,375 hectare. 1 hectare, quantos litros vão cair? Então vai ser 24 vezes 1 dividido por 0,375. Ou seja, 64 litros por hectare. Uma quantidade bem menor do que o exemplo 1, tá? 64 litros por hectare vai ser minha vazão. Então, esse foi o passo 4. Agora, pessoal, vocês têm esses 4 documentos lá no sistema, no ambiente conhecer. Qualquer dúvida, pode estar entrando em contato comigo lá no fórum para esclarecimento de dúvidas. E lá na aba de tarefas, eu vou estar explicando para vocês como que vai funcionar o envio das atividades, inclusive contendo o prazo. Então voltamos aí numa segunda oportunidade com os passos 5, 6, 7 e 8 para concluir essa etapa de pulverização. Espero que todos tenham bom estudo e até mais.